Fala pessoal, agora vim aqui fazer o resumão do terceiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia. Um dia, basicamente, o dia das síndromes coronarianas, da terapia antiplaquetária. Começando de manhã cedo com um estudo aquático, um estudo bastante importante, um estudo que veio adressar uma questão muito importante para a gente, no nosso dia a dia, que trabalha com doente mais crônico. Aquele paciente seu que tem uma doença coronariana que colocou um stent, mas o paciente já está naquela fase aguda, naquela fase crônica. Aquela fase crônica. O paciente que já saiu daquele momento pós-stent, já está na fase crônica, mas o paciente tem um alto risco trombótico. Digamos que é um paciente que já fez trombose de stent no passado, um paciente que tem muita malha de metal, é um paciente tabagista, um paciente diabético, um paciente que claramente é de alto risco trombótico. Será que nesse paciente vale a pena uma estratégia de deixar esse paciente com DOAC mais AS para conferir uma proteção maior? Será que vai conferir uma proteção maior? E esse estudo trouxe uma resposta para a gente que não. Na verdade, você aumenta a mortalidade e aumenta o sangramento usando a terapia dupla. Então, não é para usar. Então, dá mais segurança para a gente seguir na nossa prática clínica utilizando apenas o DOAC na fase crônica no paciente que tem coronariopatia e fibrilação atrial. Então, um estudo que é muito importante para a gente. Depois, mais tarde, saiu um estudo brasileiro, New Mindset, um estudo com uma questão muito importante, porque a gente ainda não chegou ao ponto de equilíbrio. A gente sabe que no paciente com síndrome coronária, na fase aguda, a gente tem um momento trombótico muito exacerbado, mas depois eu começo a ter o quê? Eventos hemorrágicos, e os dois são ruins. Tanto o evento trombótico quanto o evento hemorrágico. Então a gente tem que chegar ao ponto de equilíbrio. Equilíbrio entre o efeito trombótico e o efeito hemorrágico, né? E é isso que a gente vem buscando com vários estudos, né? A gente ainda não sabe qual é a melhor. E provavelmente não vai ter uma resposta única para todo mundo. Vai ter que individualizar esse tratamento de acordo com o risco trombótico e o risco hemorrágico, beleza? E nesse estudo, o New Mindset, ele tentou fazer uma estratégia quase que completamente livre do AS. O que ele fez? Chegou o paciente com síndrome coronariana aguda, foi revascularizado na fase aguda. 4 dias depois, esse paciente foi randomizado com uma estratégia completamente livre de AS, onde ele ficava recebendo um inibidor P2Y12 potente ou a terapia tradicional com DAPT, né? E o que esse estudo demonstrou? Numa fase aguda, esse paciente começou a demonstrar eventos isquêmicos. Então, você suprimir o AS numa fase aguda, não trouxe benefício. Até teve uma questão relacionada de redução de sangramento, mas se teve aumento de risco trombótico, não vale a pena. Então, não dá para abrir, nesse momento, mão do AS nessa fase aguda, de jeito nenhum. Estudo importantíssimo. Outro estudo importante, o Target First, que mostra que provavelmente um mês é tranquilo no paciente que tem aquele paciente, eu digo o paciente chupeta, aquele paciente que evolui bem, infarto que chega de baixo risco, paciente que evolui em CLIP1, tranquilo. Doente que evoluiu bem, provavelmente um mês de DAPT está suficiente. Aí a gente tem que olhar para frente. Será que esse paciente vale a pena abrir mão? A gente tem que entender mais para frente se esse paciente tem risco hemorrágico elevado ou não, porque algumas vezes os fatores que aumentam o risco trombótico também aumentam o risco hemorrágico. Muitas vezes vai acontecer isso. Então, é um estudo que só traz uma informação de que um mês parece ser seguro, né? Um ponto, né? DAPT Shock, tudo estudo bem interessante, porque o primeiro estudo de DAPT, de fato, numa população de choque cardiogênico, né? A gente nunca teve um trabalho, choque cardiogênico, como é que a gente já faz DAPT? Não tem trabalho. Foi o primeiro trabalho que testou o Cangrelor, que é um inibidor P2Y12 venoso. É o único venoso que tem. E aí ele comparou com o Ticagrelor do jeito que a gente faz. Ultimamente a gente faz. A tia massa, o comprimido passa pela sonda, né? Pacientes graves, choque cardiogênico, e a gente sabe que a absorção não vai ser boa, o paciente é chocado, né? Então, um estudo bem interessante mostrou que os desfechos foram desfechos substitutos, né? Primeiro ele analisou questões de antiagregação plaquetária, testes de antiagregação plaquetária realmente foi bom, conseguiu atingir bem, atingiu melhor no grupo Cangrelor, né? E tiveram alguns desfechos exploratórios para desfechos mais duros, que também teve uma tendência de benefício, mas não foi o objetivo principal do estudo, até porque é um estudo com N pequeno. Esse estudo eu vou analisar com mais calma na nossa live, porque eu vi alguns detalhes ali na apresentação, como ainda não saiu o artigo completo, não saiu muito detalhe, tem alguns detalhezinhos ali que eu olhei ali, não consegui pescar 100%, mas tem alguns detalhes ali que eu tenho que ver com um pouco mais calma. Até porque parece que no grupo que usou Ticagrelor teve mais uso de device, teve mais uso de dobutamina, então parece que era uma população também mais grave, então preciso entender melhor para ver os outros desfechos. Mas do ponto de vista de segurança,
tá ok. Eu acho que é uma droga que merece ser utilizada assim no paciente com choque cardiogênico. E para fechar do ponto de vista dos trials, né, um dos trials mais comentados aí foi justamente o Alone AF, que é justamente um estudo sobre fibrilação atrial, o paciente que vai para ablação, né? E esse paciente foi monitorado por 1 ano. O paciente não teve recorrência de FA. E não é aquele paciente com Chades-Vasque 0, não. O paciente tem que ter um Chades-Vasque acima de 1. Chades-Vasque, porque esse estudo antigo tem Chades-Vasque mesmo, né? Tá? Tinha que ter maior do que 1 em homens, maior do que 2 em mulheres. E aí, o que ele fez? Monitorou por 1 ano. FA não voltou? Vamos suspender esse anticoagulante, vamos ver o que acontece. O que acontece nesse estudo? Apesar de um follow-up de 2 anos, quase não aconteceu o evento. Ele fez um desfecho composto, onde ele colocou o desfecho isquêmico e o desfecho hemorrágico junto. O paciente está tomando anticoagulante. É óbvio que ele vai ter mais evento hemorrágico. E o paciente toma o anticoagulante vai ter mais evento hemorrágico do que quem não toma. Então, como teve muito evento hemorrágico, teve benefício da suspensão do anticoagulante. Só que é um estudo que precisa de um follow-up mais longo. Quase não teve AVC nos dois grupos, acho que teve um AVC no estudo inteiro. Teve uma proporção muito baixa de AVC. Então, ainda não dá para dar segurança para a gente. Teria que ser um follow-up mais longo, né? Fazer uma estratificação por vários tipos de Chades-Vasque, mas é um estudo que traz uma luz aí que realmente pode ser um cenário da gente poder suspender o anticoagulante, mesmo em pacientes com Chades-Vasque não zero, né? Se eu conseguir documentar que o paciente não teve recorrência de FA. 2 diretrizes foram apresentadas hoje, diretriz de lipidemia. Já falei bastante sobre essa diretriz de lipidemia. Eu acho que ela muda muito pouca coisa para a nossa prática clínica, porque especialmente que falam em nicho de Brasil, porque ela falava, vamos usar o score 2. No Brasil, acho que não vale a pena usar o score 2, porque é um score que foi lá para população europeia. Tem a questão do risco extremo, né, que foi acrescentado, isso eu achei um ponto interessante, para a gente baixar mais ainda o LDL em paciente de risco extremo. Questões relacionadas ao LPA, mas ainda não muda muito a nossa conduta, a gente só sabe que aquele paciente de maior risco, mas ainda a gente não sabe ainda se a gente tem que ser mais agressivo do ponto de vista de tratamento, porque nenhuma medicação é capaz de interferir diretamente no LPA, né? A gente sabe que apenas os inibidores de PCSK9 têm uma capacidade de redução da LPA. Tem drogas que vão atingir a LPA no futuro, aí pode ser que aí sim a gente vai ter algum benefício. E a diretriz de gestação, né? Diretriz de cardiopatia na gestação, que tem muito detalhe mesmo, e aí eu vou abordar com mais tranquilidade na nossa live, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse resumão, tá? Deixa um comentário aí pra gente, e se você quer continuar recebendo, se você quer participar dessa nossa cobertura, escreve aqui embaixo, ESC25. Um abração.